Olá, tudo bem? Estamos começando com muita alegria mais um programa Arena do Futuro. A partir de hoje, nós estamos iniciando uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Teremos alguns programas onde analisaremos cada mandamento da lei de Deus, o seu significado, como obedecê-lo, como colocar a vida de acordo com os princípios da santa lei de Deus. Seja muito bem-vindo. E antes, melhor de começar, eu quero lembrar você o nosso site da Novo Tempo, que é novotempo.com. Aí você coloca a barrinha, a Arena do Futuro na frente, é o nosso blog, onde você tem vídeos, mensagens, informações que irão te ajudar na vida espiritual. Temos também um e-mail. Esse e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br, onde você adquire esse DVD, O Grande Conflito, que é o DVD de estudos bíblicos. São 18 lições que têm abençoado milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e também em toda a América do Sul. Nós temos ainda o nosso Twitter, que é @arenadofuturo, onde você acompanha mensagens e nos acompanha em todos os detalhes do programa. Nós ainda temos o meu Twitter pessoal, que é PR Luiz Goncalves, e aí você sabe de tudo que acontece em toda a América do Sul. São os nossos canais de comunicação que estão disponíveis para você. E assim, além do programa Arena, durante toda a semana, 24 horas por dia, você tem contato conosco. Agora sim, estamos prontos para o estudo da Palavra de Deus e para iniciar de verdade o estudo sobre os 10 mandamentos, uma sequência. Bem, deixa eu guardar aqui o meu DVD, e agora com a Bíblia na mão e com Jesus no coração, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos? Quem deu os 10 mandamentos? Quem escreveu essa lei? Por que existe essa lei? O que a Bíblia fala sobre esta lei que tem sido assim, alvo até de discussões no mundo todo. Alguns mandamentos são muito aceitos, outros mandamentos são questionados e alguns são claramente rejeitados pelas pessoas. Para a gente começar bem, é importante que você entenda o que está escrito no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 20, começa o capítulo dizendo exatamente assim, olha. Lembrando que Êxodo 20 é o capítulo onde você encontra os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É assim que a Bíblia começa a introdução aos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, antes mesmo de Deus conceder, escrever, entregar a lei ao homem, Deus dá uma mensagem, dizendo assim, eu sou o teu Deus, fui eu que tirei você da escravidão, fui eu que libertei você, fui eu que salvei você. Então agora que você está liberto, salvo, você saiu da escravidão, agora eu vou te dar princípios de uma lei que vai fazer você ter uma vida feliz, você vai pautar a vida em conformidade com esses princípios. E a partir daí, Deus escreve e entrega a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Foi o próprio Deus quem os escreveu. Confira o que está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Está aqui, 31 de Êxodo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Esse texto é claro. Deus escreveu em tábuas de pedra, em 2 tábuas, com o seu dedo, os 10 mandamentos. Na verdade, Deus escreveu assim. Na primeira tábua, escreveu 4 mandamentos. E na outra, escreveu 6 mandamentos. Eu vou perguntar aos pastores convidados de hoje, por que 4 em uma e 6 na outra? Por que não 5 e 5? E sim 4 e 6? Essa é uma pergunta que nós vamos apresentar aos pastores que serão colocados hoje aqui na arena. Bem, a verdade é que Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Porém,
quando Moisés desceu da montanha com as 2 tábuas da lei nas mãos, Moisés desce a montanha, chega lá embaixo e percebe que o povo de Israel, o povo de Deus, estava adorando imagens, adorando um bezerro de ouro. E o que Moisés faz? Ele pega as 2 tábuas, as arremessa contra o chão e as quebra. Algumas pessoas, de forma assim muito desavisada ou ignorantes, elas dizem assim: Moisés quebrou as tábuas da lei, portanto a lei perdeu seu valor. Esse é um argumento muito fraco, mas muitas pessoas usam esse argumento. A verdade é que quando Moisés quebrou as tábuas da lei, algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu? Eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, ou quem sabe o 4, diz assim: Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Número 3 agora. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Agora preste atenção no versículo 4 e também no versículo 5. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Você entendeu? Porque a Bíblia é muito clara. Deus escreveu novamente os 10 mandamentos. Ou seja, a santa lei de Deus foi escrita 2 vezes. E, para que não haja dúvidas, Deus mesmo, o próprio Deus, escreveu com o seu dedo as 2 vezes. Na segunda vez, Moisés prepara as tábuas, porém Deus escreve. Algumas pessoas acham ou pensam que na primeira situação Deus escreveu e que na segunda Moisés escreveu. É o que alguns acham, mas na verdade não é assim. Deus escreveu a lei 2 vezes com o seu dedo em tábuas de pedra. Aí Moisés então desce da montanha com as tábuas na mão, pela segunda vez, e agora coloca essas tábuas dentro da arca da aliança, dentro da arca do concerto. Essa arca ficava no lugar santíssimo do santuário terrestre, construído por Moisés. Assim foi com a santa lei de Deus. Uma questão muito curiosa com respeito aos 10 mandamentos é que quando Deus escreveu a lei e entregou a Moisés, e Moisés agora volta para levar isso para o povo entende perfeitamente os princípios da lei. O povo ali não tem dúvidas com respeito aos princípios da lei. Ocorre que, com o passar do tempo, muitas pessoas simplesmente esqueceram ou decidiram fugir dos princípios dessa lei. Hoje aqui no programa, nós vamos saber quais são os princípios. Vamos ler mandamento por mandamento, e eu quero que os pastores convidados expliquem-nos o significado de cada mandamento. O que realmente Deus queria nos ensinar em cada mandamento. E mais, eles vão nos dizer não apenas o que significa, mas também como se obedece, como deve ser a nossa vida pautada em conformidade com essa base bíblica, com essa base orientada pelos 10 mandamentos, sob a direção e a inspiração de Deus. Pois bem, assim os 10 mandamentos chegaram até nós. Eu queria dizer para você que a lei de Deus é uma lei que se torna indispensável para a vida humana. Na verdade, o universo todo, a vida em geral, tem leis. Existem leis no universo, existem leis de saúde, existem leis civis, existem leis por toda parte, até leis de trânsito. E Deus é um Deus de ordem, é um Deus que tem princípios que regem todo o universo. Você imagina se Deus fosse alguém desorganizado, sem leis? Esse universo não existiria. Ele não teria condições de ter o seu giro, de ter o seu funcionamento normal como tem hoje. Se você observar o universo, se você estudar um pouquinho sobre o universo, vai perceber que os planetas, eles têm o seu giro, as estrelas, o sol e a lua, todo o universo tem o seu movimento.
E é como uma grande engrenagem, como grandes catracas, que giram uma dependendo da outra, no seu tempo, no seu espaço e assim por diante. Se o nosso universo não tivesse leis, ou não tivesse leis, com certeza ele não existiria. E se existisse sem leis, em pouco tempo deixaria de existir. Então Deus é um Deus de ordem, é um Deus que tem realmente princípios e que gostaria que todos nós tivéssemos nossa vida de acordo com esses princípios. Bom, a lei foi escrita, a lei foi dada, o próprio Deus fez isso. Mas tem um ponto que chama a minha atenção particular. Porque a Bíblia Sagrada, aqui está toda a Bíblia, foi escrita por homens. Você olha aqui Ezequiel, Daniel, Mateus, João, vários profetas, vários apóstolos. Foram cerca de 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Agora, por que a santa lei de Deus não foi escrita por Moisés, ou por Abraão, ou por Elias, ou quem sabe por um outro profeta? Por quê? Porque o próprio Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos. A verdade é que existe algo especial na lei. Existe uma mensagem, além do que você lê, existe uma mensagem por trás aí. Ou seja, os 10 mandamentos se tornam um resumo do caráter de Deus. Um resumo do caráter de Deus não poderia ser escrito por uma pessoa. E Deus queria dar uma ênfase especial à sua lei, por ser especial, por ser diferenciada. Então o que aconteceu? Deus desceu do céu, veio até a montanha, o Monte Sinai, e ali, de forma visível, com a presença de anjos, como diz o livro de Atos, uma nuvem de testemunhas, então Deus escreve a sua lei. E com isso, Deus está dando um destaque, Deus está dando um valor diferente à sua lei. Porque Deus poderia simplesmente falar para alguém, ó, eu inspiro você e você escreve. Mas quando Deus mesmo escreve a lei, algo original, assinado por ele, escrito por ele, Deus está dizendo, olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui tem um valor que não se pode ignorar, não se pode rejeitar, não se pode deixar em segundo plano. Isso aqui é muito importante. Foi isso. Então, quando Deus desce do céu para escrever os mandamentos, nós paramos por uma reflexão e entendemos algo mais. Quando você lê a Bíblia, descobre que Deus escreveu em 3 situações. Uma situação, em um momento, ele escreve os 10 mandamentos. Numa outra situação, ele escreve na areia, naquele encontro de Jesus com aquela mulher pecadora. Jesus se curva e na areia passa a escrever. Alguns dizem que ele estava escrevendo os pecados dos homens. Imaginemos que sim. Então, se Jesus estava escrevendo os pecados dos homens que acusavam aquela mulher prostituta, então Jesus nos ensina uma outra lição. Ele escreve a lei em pedra e escreve os pecados na areia. Isso quer dizer que Deus não tem interesse em registrar os nossos pecados em alguma coisa que fique para sempre. Ele registrou na areia para que na primeira chuva ou no primeiro vento aquilo pudesse ser apagado. O que Deus estava nos ensinando é que a graça de Deus nos purifica, nos limpa, nos lava do pecado. Agora, quando se trata da lei, ele escreve em tábuas de pedra. E ao escrever em tábuas de pedra, Deus estava nos ensinando algumas lições. A primeira lição é que pedra é símbolo de eternidade. Então Deus escreve em pedra mostrando que a sua lei seria eterna, que a sua lei não seria abolida, não poderia ser alterada, por isso em tábuas de pedra. Segunda lição, Ezequiel capítulo 36, de 25 a 27, diz que o nosso coração é um coração de pedra. E o livro de Hebreus capítulo 10 diz que Deus quer escrever a sua lei em nosso coração. Então o coração do homem é mencionado em Ezequiel como sendo uma pedra, no sentido de o ser humano ser tão pecador a ponto de ter uma natureza dura e difícil, a ponto de ter um coração duro e difícil. Então, quando Deus escreve a lei em pedra, ele está dizendo que é possível colocar os princípios da lei num coração duro, num coração
Enrijecido, quase que não sai. Enrijecido pelo pecado. O que Deus, na verdade, quer dizer é o seguinte: não há nenhum ser humano com o coração tão duro onde a sua lei não possa ser escrita. Esse é o recado de Hebreus. Esse é o recado de Hebreus capítulo 10. Deus quer colocar a sua lei no seu coração. A santa lei dele no coração do homem, no coração da mulher. É bonito isso, não é? Mas para fechar esse bloco, eu tenho mais uma informação. Uma terceira ocasião em que Deus escreveu alguma coisa foi numa festa em Babilônia, quando o rei, de forma desrespeitosa, de forma rebelde, ele promove uma festa de orgia, pecaminosa portanto, e ali ele afronta a Deus abertamente, ele se rebela contra Deus. Então naquela noite aparece a mão de Deus e escreve na parede do salão da festa, e aquela frase em aramaico dizia Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Deus estava dizendo: hoje é dia de juízo, hoje vocês foram pesados na balança e achados em falta, hoje vocês estão perdendo a chance da salvação. Foi um dia de juízo para aquele povo, especialmente para o rei. Assim, em 3 momentos Deus escreveu alguma coisa, mas o destaque do programa de hoje e dessa série que começa hoje é justamente a lei de Deus, os 10 mandamentos. Prepare o seu coração, seja ele sensível, seja um pouquinho mais duro, seja você uma pessoa mais sensível à palavra de Deus, ou alguém mais questionador, alguém mais racional, quem sabe um colérico, que quer razão para tudo, quem sabe, eu não sei quem é você, mas prepare o seu coração, porque depois do intervalo, 2 pastores estarão aqui, e na arena, eles vão nos explicar mandamento por mandamento. Vamos iniciar analisando, claro, o primeiro mandamento. Você verá quantas coisas lindas e impactantes nós vamos encontrar na santa lei de Deus. Um abraço, até já. Aproveito para tomar uma água e fazer uma ligação para um amigo. Eu já volto.